Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz ao seu coração. Semana passada, prosseguindo com o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios, nós falamos sobre unidade, serviço e crescimento. Começamos pela unidade cristã, que depende da nossa vida cristã, da maneira como nós vivemos, do nosso testemunho e daquilo que fazemos para agradar o coração de Deus. Falamos sobre aquelas virtudes que temos que cultivar em nossa vida, por isso falamos da humildade, falamos da mansidão, da longanimidade, da tolerância mútua, do amor e da paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, agora essas virtudes nós falamos do capítulo 4, versículos de 1 a 3, e hoje iremos falar sobre capítulo 4, de 4 a 6, que fala sobre a unidade cristã, que ela surge da unidade do nosso próprio Deus. A nossa unidade cristã, ela não é por causa de nós, é por causa de Deus que começou em Cristo uma boa obra em nós. Nesses 3 versículos aqui, nós vamos encontrar 7 vezes a palavra um. 3 vezes faz referência à Trindade. Um só Espírito, um só Senhor Jesus e um só Deus e Pai de todos. E as outras 4 vezes dizem respeito à nossa experiência cristã, que evidentemente está diretamente relacionada às 3 pessoas da Trindade. A gente pode resumir isso, essa relação dessa palavra 3 vezes usada para definir a Trindade e a nossa experiência cristã, da seguinte forma: há um só corpo, porque há um só Espírito. Há uma só esperança, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor. E há uma só família cristã, que abrange a todos, porque há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, a unidade cristã aqui, ela tem a sua origem em possuirmos um só Pai, um só Salvador e um só Espírito que habita em nós. Essa é a palavra que John Stott nos ensina, né? Com isso, nós concluímos que não é possível nós obtermos essa unidade se negarmos a Trindade, até porque os 3, na verdade, são um só. Nós servimos a um Deus que sobrevive em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a unidade cristã, ela, por outro lado, além dela, a unidade cristã surgir da unidade do nosso Deus, ela é enriquecida pela diversidade de dons. Aí é a segunda parte do texto, que vai do versículo 7 até o versículo 12, que vai falar da diversidade de dons. Pode parecer aqui um tanto contraditório, mas não é. Uma coisa que contribui para a unidade da igreja e a diversidade dos dons, na lição anterior nós vimos isso, daquelas virtudes que podem fazer com que a gente viva bem, relacionalmente falando. Agora aqui é interessante nós percebemos, não devemos imaginar que cada cristão seja uma réplica exata dos demais, como se tivéssemos sido produzidos em massa numa fábrica celestial. Não. Nessa lição nós vamos aprender sobre os dons. E qual é a definição de dons? Dons no grego é carisma, ou literalmente presente oferecido de boa vontade por parte de Deus através do seu Santo Espírito. Palavras que formam da raiz grega char indicam coisas que produzem bem-estar, que produzem coisas boas para a vida do crente. Então o apóstolo chama de carisma um revestimento especial e espiritual para a vida da comunidade e o serviço do reino de Deus. Ele usa esse termo 16 vezes nas suas epístolas. E a graça foi concedida a cada um de nós. O presente foi concedido, a carisma ou carismata foi concedida a cada um de nós. Isso significa que cada pessoa da comunidade recebe graça suficiente para ter habilidades espirituais. Também quer dizer que ninguém é tão desclassificado ou tão inculto
que fique à margem do serviço, porque a graça foi concedida a cada um. Então, nós precisamos entender e separar aqui o que é dom, o que é talento, o que é habilidade. Habilidade você desenvolve ao longo do tempo, através de cursos de educação, de trabalhos que você desenvolve, né? Oratória, leitura, tudo aquilo que você vai aprender na sua vida, no seu repertório de vida. Talento é aquilo que você já nasce com ele e Deus te dá desde o nascimento. Como jogar bola, como pintar, como tocar um violão, como ser um artista, etc. e tal. Mas dom é diferente. Dom é uma graça que vem do Espírito Santo de Deus. Dons vêm pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos dá através do doador, que é Cristo. O apóstolo faz uma analogia entre o Salmo 68, 18, que descreve a subida de um rei vitorioso a Jerusalém, e a exaltação, a subida de Cristo, que aplica essa analogia aí, dizendo que quando ele subiu às alturas, concedeu dons aos homens. Então, qual é a natureza dos dons? São 5 dons citados nesse texto, melhor dizendo, de 7 até o 12, que vão ser conhecidos como dons ministeriais ou dons de liderança. A ideia aqui é muito clara. Cristo deu os dons a todos, mas alguns ele fez líderes. Alguns ele separou, ele chamou separadamente, de uma forma especial. Então ele chamou um grupo para apóstolos. Apóstolo aqui não tem nada a ver com os apóstolos de hoje. Apóstolos foram aqueles que conviveram com Cristo, que estiveram com Cristo, que estiveram no encontro pessoal com Cristo, que ouviram as suas mensagens, que caminharam com ele. Esses apóstolos que tem hoje em dia não tem nada a ver, né? A palavra apóstolo é enviado, aquele que foi enviado em nome do Senhor Jesus, mas não tem nada a ver com os apóstolos de hoje em dia. Aliás, a tese de pós-doutorado do reverendo Augusto Nicodemos tem um livro que eu tenho aqui em casa e fala sobre esses apostolados da atualidade. E ele mostra com muita clareza, clareza não só intelectual, como bíblica e teológica, sobre a farsa dos apóstolos de hoje em dia. O segundo dom é o dom do profeta, no sentido primário de que a Bíblia usa a palavra profeta, era uma pessoa que estava no conselho do Senhor, que ouvia a sua palavra e que, como resultado, falava o que vinha da boca do Senhor, o que fazia com verdade, Jeremias 1,9. Em outras palavras aqui, o profeta era a porta-voz de Deus, um meio de comunicação da sua revelação direta. Evidentemente que os profetas de hoje não podem reivindicar para si aquela mesma inspiração dos profetas do Antigo Testamento. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. É interessante notarmos isso, porque se isso fosse possível, teríamos que acrescentar as palavras de tal pessoas à própria Escritura, porque a Escritura hoje é a revelação de Deus para a humanidade. É através das Escrituras que nós temos acesso à revelação de Deus. Também o terceiro dom aqui, ele fala dos evangelistas. Refere-se ao dom da pregação evangelística, ou fazer do evangelho especialmente claro aquelas pessoas descrentes, ou um testemunho pessoal eficiente, né? Falar do amor de Deus, proclamar do amor de Deus. John Stott fala que hoje, na atualidade, isso ele dizia por volta da década de 80, antes de morrer, que no mínimo era 10% que eram considerados evangelistas. Hoje, esse número deve ter caído muito menos, muito menos. Nós devemos ter 5% no máximo de evangelistas, aquelas pessoas que se dão a pregar o evangelho, a falar do evangelho, a mostrar com suas vidas que eles foram salvos e remidos. E em quinto lugar, melhor dizendo, os mestres, aqueles que têm o dom do ensino, o ensino lá de Romanos 12:7, que Paulo fala, o mestre nem sempre é um pastor, ele pode ensinar
em um seminário, instituto bíblico, classe de escola dominical, estudo bíblico nos lares, grupo familiares, etc. Há muitos pastores que não são mestres, apesar de terem também a tarefa de ensinar na igreja. Nós ficamos por aqui hoje. Semana que vem nós vamos falar sobre o propósito de cada dom que vai do versículo 12 para frente, do 12 até o 16. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos e pedimos a tua graça, Pai, sobre nossas vidas. Ensina-nos, Pai, a entender as diferenças entre dom, talento e habilidade, a entender aquilo para que serve o dom nas igrejas, nas nossas comunidades. Nós te louvamos porque temos a oportunidade de falarmos do teu amor, de termos esses dons e podermos edificar a tua igreja e alcançar pessoas que não conhecem a ti. Te agradecemos por esse estudo bíblico e te pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe as famílias da nossa igreja nesse período tão difícil pelo qual estamos passando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.